Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Pois é, irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Um dos apóstolos que combatia as heresias, as doutrinas de demônio, chama-se Apóstolo Paulo. Em um livro específico, assim, todos os livros específicos que o apóstolo Paulo escreveu, todos combatem heresias, doutrinas de demônio. Tipo, Romanos meio fala de salvação também, você entendeu? Fala a justificação pela graça, Romanos fala, entendeu? Alguns deveres em Coríntios fala casamento, fala sobre pecado, entendeu? Mas um livro que eu queria falar mesmo especificadamente é um livro chamado Colossenses, né? Ele foi escrito, provavelmente, ele foi escrito em Roma, entendeu? Nos anos de 60 e 64 depois de Jesus Cristo, entendeu? E a igreja de Colossos, ela fica na cidade de Ásia Menor, entendeu? Só que o destinatário, o propósito dessa carta era combater, era falar, né, das doutrinas de Cristo, e combater as heresias, né, nesse tempo, entendeu? E, e era para exortar cristão na doutrina de Cristo também. E essa carta que o apóstolo Paulo fez foi específico para isso, né? Contestar os erros doutrinários, entendeu? Que surgiram na mesa dos ensinos do judaísmo com a explicação oriental e filosofia. Essas heresias estendiam em obscurecer a glória de Cristo. Nesse tempo, Nicolosso, surgiu isso, entendeu? Essas heresias querendo combater, escurecer a grandeza de Cristo. E muitos não gostam que a gente fala da doutrina de Jesus. Olha aqui, o livro, se você ler o livro de Colossenses, você vai ver que é um livro que ensina a doutrina de Cristo. Só que o apóstolo Paulo, nos anos 60 e 64 depois de Cristo, ele combate essas doutrinas de demônio. Ele fala, ele ensina as pessoas. Tu entendeu? As doutrinas de Satanás. E não há pecado se você lê os livros do apóstolo Paulo, as epístolas do apóstolo Paulo, ele combate as grandes heresias. E não é pecado você falar sobre a doutrina de Jesus. Não é pecado você falar. Você não está combatendo, falando mal do seu irmão. Você está ajudando o seu irmão. Isso é uma grande prova que o apóstolo Paulo tinha um amor pelas vidas. Tinha amor pelas pessoas que moravam em Colossos e outras regiões, né? Você entendeu? E hoje em dia isso é um amor quando você vê uma pessoa explicando a doutrina de Jesus para as outras pessoas que não têm um grande conhecimento, que não têm um grande um conhecimento. Então isso é amor, isso é uma prova de amor ao próximo. Isso não é falar mal da sua denominação. A gente está falando de doutrina de Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo aqui em Colossos, em Colossenses, fazendo essa carta para os ensinos, instruir as pessoas que estava vendo grande heresias querendo escurecer a grandeza de Cristo, escurecer a doutrina de Jesus. E o apóstolo Paulo falou grandemente para as pessoas, ensinou. Entendeu? É o que nós temos que fazer hoje em dia, ensinar as pessoas a doutrina de Jesus. Igual naquele tempo mesmo, pegar um exemplo, se você lê o livro, nesse tempo, eles falavam, queria tirar a humanidade de Cristo. Você entendeu? Eles queriam falar que Jesus era o Espírito. Era o Espírito. Tu entendeu? Jesus não veio em carne viva. E quem nega uma divindade dessa, quem nega uma natureza humana de Cristo, ele é herege, ele é mentiroso. Aí você me fala, tem alguma igreja que nega a humanidade de Cristo? Sim, tem. Uma seita chamada Espiritismo nega a humanidade de Cristo. Nega, fala que Jesus é um espírito evoluído. Uma heresia, eles não crêem na humanidade de Cristo. Estava tendo isso em Colossos, que diz que quando Jesus pisava, tipo um exemplo, pisava na areia, não ficava a marca dos pés de Jesus.
Isso é tirar uma grande verdade da Bíblia. E lá em Mateus, em Lucas, fala que Jesus no alto mar, Jesus ia atravessar uma prova grande, a humanidade de Cristo. Jesus estava dormindo, cansado. E começou o mar, começou até aquela tempestade, e os apóstolos ficou com medo e chamou Jesus. E Jesus estava cansado, dormindo. Isso é uma prova. Jesus 100% homem, é uma prova e tem várias provas. Aí na hora que Jesus levantou, acalmou o mar, 100% Deus. Então você não pode tirar uma divindade de Cristo, uma humanidade de Cristo, entendeu? Então o apóstolo Paulo estava combatendo essas heresias. Se você ler o livro de Colossenses, e o apóstolo Paulo foi um dos homens que mais combateu as heresias contra a doutrina de Jesus. E as pessoas hoje querem calar a boca da gente, não querem deixar a gente falar. A gente não fala mal de igreja, a gente não fala mal. Eu não falo mal de igreja, eu falo da doutrina de Jesus, eu falo da palavra do Senhor. Você que nega uma divindade da humanidade de Cristo, você é herege, você é pau-mandado de Satanás, a própria Bíblia fala. Então você não pode negar nada disso, heresia, entendeu? Se você chegar num falso profeta, ei, falso profeta, você crê em Jesus, Cristo de Nazaré, que ele veio em carne viva? O falso profeta vai falar, sim, creio. Mas se você se aprofundar, você vai ver que ele nega alguma divindade de Cristo, ou alguma humanidade de Cristo, ou nega a doutrina de Jesus. Você entendeu? Que a base da doutrina de Jesus está nisso, também está em várias coisas. De a gente se arrepender, crer nele, de apontar ele. Isso é a doutrina de Jesus. É crer que ele vem em carne viva, confessar que ele vem em carne viva, confessar que ele é 100% homem, 100% Deus, entendeu? Aí vamos num exemplo de uma igreja que nega, que não aponta Cristo de maneira nenhuma, que não aponta, que Jesus não é o fundamento. O fundamento é a igreja universal. Ela só aponta a IUD, a igreja, o nome, placa de igreja. É uma heresia. Está contra a doutrina de Jesus. Ninguém está falando mal, a gente está falando sobre a doutrina de Cristo. As pessoas não entendem. Depois vem esculhambar, falar besteira sem base bíblica. Tu entendeu? Uma igreja que tira isso, que a salvação está nela, isso é um sintoma de uma seita. Ela diminui Jesus e aponta a placa da igreja. Isso é uma seita. Não vai ser aprovada nunca, não é aprovada por Cristo nunca. Entendeu? Onde a salvação é a busca do Espírito Santo. Você paga para buscar o Espírito Santo. Isso é heresia. Ninguém busca o Espírito Santo. Isso é conversa, velho. A gente tem que crer em Jesus. O Espírito tem que apontar Jesus. O apontamento está na igreja. O apontamento está na água, está no óleo. Não é Jesus que cura, não é Jesus que salva. Tu entendeu? Não é Jesus. Quem salva é a água, o óleo, o ungido. É a toalhinha da idolatria que tem na IUT. Entendeu? Outra igreja que nega essas humanidades de Cristo, que nega a divindade de Cristo, que nega a doutrina de Jesus. Um exemplo. Igual eu falei naquele vídeo, o R.R. Soares, ele fala que quem não der o dízimo não será salvo. Ele pegou várias passagens na Bíblia. Pegou Coríntios, pegou Apocalipse, que os ladrões herdarão o reino de Deus. E Deus está falando em outro sentido. Quem não der o dízimo não será salvo. Ele está tirando uma verdade da Bíblia, que ele fala que não é o sangue de Jesus que não vai salvar a pessoa, é o dízimo que vai salvar a pessoa. Só que a Bíblia ensina diferente. A palavra do Senhor, a doutrina de Jesus ensina diferente, que a salvação é pela graça. Você dando dízimo ou não dando dízimo, senão você será salvo. Isso não existe. Isso é heresia, isso é demônio. Isso não é de Deus. A salvação é pela graça. É só os Cristo, é você crer em Jesus. É só isso. Se você não der o dízimo, você será salvo. Se você ser sincero com o Senhor, você será salvo. Isso não vai te dar salvação. Pagar dízimo, isso é heresia. A salvação é só os Cristo. Estou falando salvação. Não vamos aprofundar sobre o dízimo, não. Porque eu ajudo a minha igreja. Eu gosto de ajudar. Mas se eu não der o dízimo, eu vou para o inferno? Não, a Bíblia não ensina isso. Que a salvação é pela graça, a salvação é só os Cristo. E ele fala que a salvação, a expiação não é pelo sangue do Cordeiro. A expiação é pelo sangue de Jesus. O apontamento hoje é que tem matado a doutrina de Jesus também. O apontamento é só para a igreja. O apontamento é para heresias. O apontamento não é para Jesus. Todo apontamento tem que ser para Cristo. Tudo que fizer, congresso,
reunião, culto, tudo tem que ser apontado para Jesus. Não existe isso. Você apontar placa de igreja, apontar pastor, apontar nada. Você não pode apontar o Espírito. Você não pode apontar o Espírito Santo. Porque se você apontar o Espírito Santo, é heresia. Esse não é o Espírito Santo. Tu entendeu? Outro fundamento que tem matado os irmãos. Diz que eu estou falando mal da igreja. Eu estou falando doutrina de Jesus. Entenda, irmão. Entenda bem. A teologia da libertinagem. Hoje a teologia da libertinagem. Você pode beber, você pode tomar uma, você pode dar uma voltinha na festa. A gente está falando de doutrina de Cristo. A Bíblia permite? A Bíblia permite você tomar cachaça? A Bíblia não fala você beber cachaça. A Bíblia condena a cachaça. Eu tiro por mim que já fui alcoólatra, cachaceiro. Isso é heresia. Tudo posso, mas nem tudo me convém. A conversa é essa. Eles interpretam de outra maneira. O alcoolismo não é bíblico. A cachaça não é bíblica. Se eu tomar uma, eu vou querer tomar 1000. Para você ver que é tão provável que a bebida é condenada, que se você tomar uma latinha de cerveja e se a Polícia Federal te pegar, você já é condenado. Toma a chave do seu carro. É uma teologia da libertinagem. Tu entendeu? Outras teologias, essa teologia que tem matado aí, tudo pode. Tu entendeu? Tudo pode. A outra falando, a Isadora Pompeu falou que disse que teve uma experiência com Jesus. Ai, Jesus. E que Jesus falou para ela fazer uma tatuagem para aliviar a alma. Aí, a Bíblia já falou que já não é Jesus que alivia a alma, é a tatuagem. Os crentes cheios de tatuagem, cheios do mundo. E a Bíblia fala: não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Se você for lá em Levítico, condena. Pregação de desenho de pele, alguma coisa. A Bíblia fala, moço, 1 João, não ameis nem as coisas do mundo, nem o que há do mundo. Entendeu? Coisas que não convém, chama escândalo, besteira. Outra igreja que não prega a verdade é a Igreja Mundial. É o óleo. As pessoas têm medo do Valdomiro, é um herege, falso profeta. A Igreja Mundial é uma grande heresia que levando almas para o inferno, não para o céu. Levando almas para o inferno. Igreja Mundial. Do poder, diz que é do poder de Deus, né? Do poder da mentira, da heresia. Pode ter certeza, enganando vidas. Tu entendeu? Onde a Santa Ceia é uma memoriação, não é um ato de fé. Qualquer um pode tomar, e a Bíblia não ensina isso. Você já tira por aí. Qualquer um toma Santa Ceia. Entendeu? A salvação está na oferta, a salvação está no dízimo, a salvação está nas campanhas mirabolantes que os pastores da Igreja Mundial fazem. Heresia. E as pessoas enganando, as pessoas caindo, sendo coitada, besta desses caras. Entendeu? A conversa é orar, você que estuda a vida da pessoa, o cotidiano das pessoas. Se eu fizer uma oração aqui falando dos seus problemas, igual o meu, que todos nós temos, do cotidiano, você vai falar: nossa, aquele irmão tem uma oração forte, Jesus falou tremendamente. Ela sente arrepio, ela sente tudo. Mas é porque já é maquinado, ele faz maquinado já para te pegar. E a pessoa pensa que é verdade, que é Jesus que está falando. Sente arrepio, está passando tanto problema, tanta dificuldade, tanta tristeza na alma, que cai nessa conversa, entendeu? Achando que é Jesus que está falando. Mentira, heresia, não é de Deus, entendeu? A gente não fala, eu não falo mal de igreja, eu não falo mal de denominação, eu falo da doutrina de Jesus. As pessoas têm negado a Jesus, as pessoas têm negado a divindade de Cristo, a humanidade, que essas grandes heresias, esses templos de demônio. O templo de Salomão é uma grande heresia, é a idolatria, as pessoas que tirando foto igual herege. A marcha para Jesus é uma vergonha, é uma marcha para heresia. A marcha não é caminhando para Jesus, a marcha é caminhando para o inferno, pode ter certeza. A marcha é caminhando para o inferno, não tem nada de Jesus. Evangelho maldito, frajudo, não é evangelho de Cristo, não aponta nada de pecado, não ensina nada de Jesus, nada de Jesus. Tu entendeu? Eu não faço parte dessas cortes. Não faço parte dessas heresias. Não faço parte, não vou concordar nunca. E vou falar e não vou calar para a glória do Senhor Jesus. Marcha para Jesus. É o primeiro passo que você tem que sair. Sumir disso aí. Nunca marcha para Jesus. Fique dentro de casa, faça a tua oração escondidinha, igual Jesus pede. Ora escondidinha. Continua o teu caminho para Jesus. Analisando a Bíblia, lendo a Bíblia, orando, buscando o Senhor. Não sai disso, mas isso é heresia.
Heresia. Como eu falei, a Igreja Católica, muitos ficaram com raiva também. Eu só falei uma coisa que confronta a palavra do Senhor. Eles creem que Jesus Cristo veio em carne viva. Creem que Jesus Cristo veio 100% homem e 100% Deus. Mas tira grandes verdades da Bíblia. Eu só falei uma grande verdade. Tem várias. Eu vou falar duas. Uma verdade que tira da Bíblia. Fala que Jesus dependeu dos santos e de Maria. Fala que Jesus dependeu dos apóstolos e de Maria. Heresia. Não é de Deus. Já acabou. Acabou o Evangelho. Outra. Prega uma salvação universal. Isso é antibíblico. É blasfêmia contra a palavra do Senhor. Misericórdia. Não existe salvação universal. A salvação é para todos. Mas é para aqueles que creem em Jesus, que são lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Quer uma comprovação bíblica? Apocalipse 22:14. Só ler lá. Apocalipse 22:14. A salvação que mata essa heresia dentro da Igreja Católica. Você entendeu? Então as pessoas estão enganadas. Vou pegar até aqui para as pessoas dizer que não é mentira minha. Que é a salvação universal para a Igreja Católica, antibíblica, é herege, é mentirosa. Entendeu? A salvação é para todos, mas todos que crê e é lavado e remido pelo sangue de Jesus. Vou te provar. Bem-aventurado, feliz. Bem-aventurado significa feliz. Aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, seus pecados, para que lhe assista o direito da árvore da vida. A árvore da vida é o quê? A salvação. E entrando na cidade pelas portas. Entendeu? Pelas portas. Bem-aventurado aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Bem-aventurado aqueles que lavam seu sangue, seus pecados no sangue de Jesus Cristo. Essa é a doutrina de Jesus. Não existe salvação universal. Então caiu. Você entendeu? Os mobs mesmo, a seita mórbia fala que Jesus é irmão de Lúcifer. Como é que eu vou comentar uma coisa dessa? Não tem como comentar uma heresia satânica dessa. Nosso inimigo é Satanás. Nosso inimigo é o diabo. E o diabo está condenado no fogo do inferno. Jamais. Heresia. Não vou nem comentar. Entendeu? Outra heresia. Testemunho de Jatobá. Ou de Jeová. Testemunho de Jeová. Grandes heresias. Só falar que o inferno é aqui, já tirou a doutrina de Jesus. Se falar que o inferno é aqui, você já tirou a doutrina de Cristo. Outra, falar que o Espírito Santo é uma força. Vou falar só duas. Falar que o Espírito Santo é uma força, não é uma pessoa. A Bíblia não ensina isso. Heresia. Diminui Jesus. E a salvação está em Jesus. O apontamento está em Jesus. Tudo está em Jesus. Tudo é solos Cristo. Tudo é pela graça. É uma seita satânica. Nem no cristianismo está. Igreja Universal, Igreja Mundial, Igreja Católica, essas igrejas não tá nem no cristianismo. E fora as que não tá na mídia, viu? Na mídia também. Não está. Igrejas que tiram grandes verdades da Bíblia. Palavras do Senhor. Entendeu? São hereges, são mentirosas. Feitas no laboratório de Satanás. Pode ter certeza. Não é de Deus. Não é de Deus. E principalmente a mãe das mentiras mesmo, no Brasil, é a Igreja Universal. Essa que ensina todo o complô a mentir para as outras. As pessoas aprendem através dessa igreja, dessa heresia. É busca do Espírito Santo, heresia. Entendeu? Copo com água, heresia. Óleo ungido, heresia, mentira. O que nos protege de Satanás é santificação. O que nos protege do diabo, crente. Estou falando para crente, ó. O que nos bota isso na tua cabeça, o que nos protege do diabo é santificação. É sermos sinceros com o Senhor, na palavra do Senhor, e pronto, acabou. Só isso. Você não precisa de nada, você não precisa de óleo, água ungida. Para com isso. Isso é heresia, isso é mentira. É conversa fiada. Outra heresia nessa igreja universal. A nossa vida é aqui na terra. Parece que Jesus não morreu ninguém para dar salvação. Jesus não morreu para ninguém. Para ninguém Jesus morreu. A salvação é aqui na terra. Jesus veio passear. Tira grandes verdades da Bíblia. Seitas. A igreja também, outra igreja também que eu vou falar,
que é antibíblica, a igreja do sétimo dia. Grande heresia, é uma das mais mentirosas que existe também. Só que essa aí parece que é uma mentira que parece verdade, a igreja do sétimo dia. A fé deles, a fé dele é em Cristo Jesus, mas é tipo na igreja católica que os santos, que Jesus dependeu dos santos de Maria, parece que eles dependem de Ellen White e de Jesus, entendeu? Que ela é tão ogilosa, se você ler, que eu já li os livros dela já, é tão mentirosa, ela fala uma coisa no livro e fala outra coisa na pregação, na Bíblia. Só uma heresia que ela fala que a gente tem que fazer algo para ser salvo. Isso é uma heresia, isso é uma afronta contra a palavra do Senhor. Isso é heresia. A salvação é só os Cristo, é pela graça. A Bíblia fala em Coríntios que quem vai salvar é Deus, quem faz o julgamento é Deus. Não existe você fazer algo para ser salvo. Isso é heresia. Isso frutifica, sabe por quê? Orgulho. Por isso tem muitas irmãs aí, igual eu falei sobre aquela palavra lá. Irmãs perdidas aí. Deixando o marido com fome, filho dentro de casa, pregando o evangelho. Tá se esforçando para ser salva lá. E é um exemplo de heresia. Entendeu? Deve estar o irmão lá. O irmão. A irmã lá. Deixando o marido com fome. Se esforçando. A outra tem uma área fraca na vida e se esforça. Ai, não quero pegar. Ai, meu Deus. Faz de tudo. Falta botar a corda no pescoço. Diz que não pode pecar porque vai ser salvo. Em vez de o trabalhar de Cristo fluir na vida dela, para Deus trabalhar, para ela ser restaurada naquela área que é fraca na vida dela, ela mede esforços, não deixa o Espírito Santo trabalhar, mas faz o esforço dela tirando a presença do Senhor e virando carnalidade, se esforçando pela carne para não pecar. Aí tira o trabalhar de Deus na vida dela, é o natural do Espírito Santo, a santificação por Jesus, porque acha que tem que fazer alguma coisa para ser salvo. Ellen White, mentirosa. Igreja do sétimo dia, uma grande heresia. Se eu for falar aqui, meu irmão, as pessoas vão ficar tudo escandalizadas mais ainda. São doutrinas de demônio, doutrina que não é de Cristo. A salvação ela é tipo andada com a Ellen White. A profetisa deles é a Ellen White, a mentirosa. E você sabe, guardar sábado, comer carne de porco, e mais coisas, e mais coisas, e mais coisas, né? Que não são coisas pesadas, né? Também comer carne de porco, que eu já preguei sobre Romanos 14 também, entendeu? Então, heresia. Não é perder tempo. Isso chama-se amar o próximo. Alertar as pessoas com as heresias. O próprio Jesus falou aqui em Mateus 24 que eu preguei. As pessoas não entendem. Foi o próprio Jesus que mandou alertar as pessoas. O próprio Jesus alertou a nós e nós temos que ajudar nosso irmão que precisa. Irmão, abra o olho, meu irmão. Tá cheio de demônio nessa terra. Tá cheio de heresia. O próprio Jesus mandou a gente ficar esperto. Olha o que o próprio Jesus falou. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Não é falar mal de denominação, não é falar mal de ninguém. É pregar a doutrina de Jesus. Essa é a palavra, meu irmão. Que Deus te abençoe e fique na paz do Senhor Jesus.